Fala tu! Oi, meu nome é Lívia e esse é o Imersões Literárias. E a partir do vídeo de hoje, apesar de já ter feito isso em outro vídeo, a gente vai começar a fazer algumas considerações sobre livros que eu fiz resenha no meu blog, olivesouza.com, lá do WordPress. E aí eu pensei em começar por Dom Casmurro. Não espera que eu vá aqui traçar considerações filosóficas ou qualquer coisa do tipo, porque eu não vim pra cá pra isso, eu vim pra cá pra fritar o Bentinho. Se você quiser saber o porquê, puxa teu banco e bora papear. Hoje a gente veio aqui falar mal de homem, de uma certa forma. A gente veio aqui defender a Armana, as amigas, a gente veio defender Capitu. E eu já vou logo direto ao assunto. Não, pera, eu não vou logo direto ao assunto, porque muito provavelmente quem tá aí me assistindo pode não ter lido Dom Casmurro ainda. Então deixa eu te explicar o porquê desse apelido, o porquê dessa história ser assim. Pois bem, o Bentinho, que é o personagem principal dessa história, vai contar a história de vida dele, desde quando ele era criança até depois ele adulto, já velho, decrépito, enfim, ele. E ele vai voltar ao passado, né, de quando ele, o pai, a mãe, ele filho único, aí já sabe, né, filho único, o irmãozinho que poderia ter nascido antes não vingou, e aí a gente tem uma mãe super protetora, e uma mãe que vive prometendo coisas, e uma das promessas da mãe vai ser muito importante aqui para o desenvolvimento da história, mas muito bem. O Bentinho volta ao passado, mas antes de ele contar a história dele, ele explica para o leitor por que ele se chama Dom Casmurro, por que desse apelido. Ele estava um dia voltando da cidade, Rio de Janeiro, tá? Voltando da cidade, descendo da cidade até o Engenho Novo, onde ele estava morando, e ele encontrou com um cara que costumava ler poesias para ele. Ele diz no livro que esse cara era alguém que ele conhecia de longe, de vista, né? Daí, uma vez esse cara reconheceu o Bento, resolveu ler uma poesia para ele e ele estava tão cansado que ele dormiu dentro do trem. O cara ficou uma fera com ele, ficou muito full pistola, começou a xingar de tudo quanto era nome. Xingar de tudo quanto era nome, tô falando assim, século XIX, tá, gente? Não tô dizendo que o cara foi chamado de FDP pra baixo, não é nada disso. Daí, o apelido pegou por quê? O Bento era o próprio Dom Casmurro, era uma pessoa fechada, uma pessoa que não dava confiança pros vizinhos. Os amigos, percebendo que esse apelido era um apelido que podia pegar, pegou, virou bullying, pronto, ele aceitou numa boa, porque ele sabia que ele não era boa coisa. Pois bem, vocês já estão percebendo o tema, assim, o clima desse vídeo, né? Ok. Daí, o Bento vai relatar a vida dele todinha, voltando novamente ao passado, quando ele namorava em Itaguaí, depois que ele veio para a cidade, né, para a capital, por causa dos negócios do pai. O pai se tornou político, aí daí o pai morreu, e aí ele teve que ficar só com a mãe, com os escravos, com o tio Cosme, com a prima Justina, com José Dias, que era um agregado, que eu até hoje acho que ele devia ter um olho na mãe do Bento, enfim. E aí ele vai contar a história, pelo menos um pouco da história de cada uma dessas pessoas. O José Dias é um personagem que vai ser importante para o início da história do Bento, mas o clima de lembrança, de que saudade da minha infância querida, dos anos que não voltou mais, ao estilo de Casimiro de Abreu, vai começar quando ele falar de Maria Capitolina, ou para os íntimos Capitu. Ele vai se lembrar de todos os detalhes. E Capitu é uma personagem, agora falando sério, sem querer fritar ninguém. Capitu é uma personagem muito bem construída pelo Machado, porque até por conta mesmo, né, de Dom Casmurro ser um texto escrito em primeira pessoa, não dando abertura para os outros personagens se defenderem diante de qualquer acusação que o Bento possa fazer, mesmo assim, o personagem principal, o narrador personagem dessa história, vai falar justamente da personalidade. Capitu é uma mulher,
uma garota, depois de uma mulher, muito misteriosa, muito senhora de si, corajosa e ao mesmo tempo dissimulada. Inclusive esse é um dos adjetivos que ele vai usar para definir Capitu. Aliás, não ele, José Dias, que ela tem olhos de ressaca, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Hoje é muito legal ter olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Acredita em mim. A Capitu vai ser uma personagem muito bem construída, porque você não... De novo, por causa da interferência, né? É só a voz do Bento que a gente tem aqui. Você não tem direito à noção de como que ela é. Você sabe que ela é uma garota, nesse primeiro momento da história, que tem uma série de trejeitos, ela é faceira, ela é toda faceira. E a gente acaba se apaixonando por ela. E ela é muito bonita, e ela é muito inteligente. E o próprio Bento reconhece que ele não é tudo isso. Ele não é essa Coca-Cola toda. Ele não é esse cara super, eu me basto. Ele sabe que ele não é. E por isso mesmo que ele sabe que ele não é, ele é extremamente inseguro, extremamente ciumento. O ciúme, se a gente pode dizer, um dos temas que aparece em Dom Casmurro é o tema do ciúme e o que o ciúme é capaz de fazer dentro de uma relação. Novamente, só temos a voz dele. Então a gente só sabe dos fatos, das ações, inclusive das falas dos personagens pela lembrança dele. E porque ele está escrevendo esse livro muito tempo depois de os fatos que ele relatou já terem passado, a gente pode inclusive colocar a memória dele em xeque. Será que o que ele está falando é verdade? Será que isso tudo que ele está contando aqui de fato aconteceu deste jeito? A gente nunca tem como saber. Pois bem, ele começa contando a história dele com Capitu, que eles eram vizinhos. Eles moravam basicamente no mesmo corredor, assim. A casa dele na frente, a casa dela mais atrás. E conviveram, desde que ele se mudou para o Rio, conviveram a vida inteira juntos, brincando juntos. Só que algumas pessoas da família, do lado do Bento, já estavam desconfiando de que isso podia ser um prenúncio de um namorico. Só que havia um problema, há um obstáculo entre Bento e Capitulina no futuro terem um relacionamento. Pelo fato da mãe dele ter perdido um outro filho, não ter, ou enfim, agora ficou meio nebuloso, ou se ela perdeu um filho, ou se ela ficou com medo de ele não vingar, enfim, o que importa é que ela prometeu que se ele vingasse, se o Bento nascesse com saúde, ele iria ser entregue depois de uma certa idade para o seminário. E naquela época isso era muito comum, tanto fazer esse tipo de promessa quanto entregar para seminário. E você fica meio assim, pô, cara, por quê? Caraca, o cara é novo, é jovem, pô, já vai ter que escolher uma carreira que ele não vai poder nem dizer que sim nem que não. Ele não quer ir para o seminário, isso independente de qualquer coisa. O Bento, adolescentezinho, não quer ir para o seminário. E quando lança-se a dúvida em cima do relacionamento dele com a Capitu pelo José Dias, pelo agregado, ele começa a olhar, não é que ele comece a olhar para ela diferente, mas sabe quando... Oi você, sabe assim, ele gostava da Capitu, ela já gostava dele, mas eles não davam um pro outro toda essa moral. Aí surgiram os primeiros sentimentos, as primeiras borboletas no estômago. Acaba que o cara vai realmente pro seminário. Isso aí, a promessa tem que ser cumprida, é um chororô, eles brigam, depois eles fazem as pazes e não sei o que lá. E quando chega... Olha que eu tô correndo com essa história aqui, tá, gente? Eu não tô te dando spoiler de nada, mas eu também não quero te contar os pormenores, senão não tem graça, pô. Senão era melhor abrir o livro e começar a ler aqui. Ele conhece no seminário, faz um amigo no seminário, o Ezequiel Escobar, que se torna o melhor amigo dele. Até então, a melhor amiga dele era a própria Capitu. E aí ele passa a conviver com esse rapaz, o Escobar, que é totalmente diferente dele. Enquanto ele é filhinho de mamãe, inseguro, ciumento, um chato, Bento Santiago é um chato. Enquanto que isso acontece, Ezequiel não. Ezequiel é uma força da natureza. Ele também não quer ser padre, ele quer ser comerciante. E ele também faz de tudo para sair antes do tempo do seminário. Conseguem os dois.
Dentro lá, armam algumas coisas, os dois saem antes do tempo, não se formam. E passa que Ezequiel vem fazer parte da vida do Bento, depois que eles saem do seminário. Pausa. O que eu vou falar agora pode ser spoiler para algumas pessoas, então eu vou pedir para você dar uma avançadinha no vídeo. Eu não sei te precisar quanto tempo, mas dá uma avançada aí. A partir do momento que o Ezequiel vem fazer parte da vida do Bento, eles já estão maiores de idade, aquele namoro todo com a Capitu acaba se concretizando, Capitu e Bento casam. Capitu tem uma melhor amiga chamada Sancha, que acaba casando com o Escobar. Então a vida parece assim perfeita, né? Meu melhor amigo é casado com a melhor amiga da minha mulher. Sancha e Escobar têm um filho, uma filha, perdão. Eles têm uma filha. E Bento e Capitu estão tentando engravidar. Daí, de um tempo depois, nasce o único filho do Bento, que eles resolvem, para homenagear o amigo, chamar o garoto de Ezequiel. O padrinho iria ser o próprio Escobar, não deu, foi tio Cosme, irmão da mãe do... Eu não expliquei isso, né? Tio Cosme é irmão da mãe do Bento, e a prima Justina é prima da mãe do Bento. É um bando de solteirão dentro daquela casa. O tio Cosme acaba sendo o padrinho dessa criança, do Ezequielzinho, porque não deu para colocar os amigos, né? Enfim, ok. Quando Ezequielzinho cresce, ali por seus 5, 6 anos, o Bento começa a perceber que o Ezequielzinho tem uma mania muito feia de imitar as pessoas. Então ele imita os trejeitos do José Dias, ele imita os trejeitos do tio Cosme, ele imita os trejeitos do Escobar. E o Bento começa a achar aquilo estranho. Ele comenta com o Capitu que tem alguma coisa errada. Ele começa a olhar para o próprio filho e percebe que o filho está parecendo demais com o melhor amigo dele. É o jeito de andar, é o jeito de falar, é o jeito de gesticular, é o jeito de dançar, é tudo. Na cabeça doentia do Bento, deste menino chato, enjoado, inseguro, ele começa a achar que Capitu o traiu, que Ezequielzinho não é filho dele, é filho do melhor amigo, é filho de Escobar. E aí, a gente nunca vai saber, você já deve ter ouvido disso, já deve ter ouvido em algum lugar, alguém falando na escola, enfim, em algum lugar, Capitu traía Bentinho. Eu acho que a discussão vai além disso. Por quê? De que forma que as desconfianças da cabeça doentia deste homem se concretizam para nós? Existem algumas cenas, à medida que ele vai contando a história, que ele vai passando a limpo a vida dele, que sim, você para pensar, gente, por que isso aconteceu? Um exemplo, num dado momento, Capitu está em casa, isso antes de Ezequielzinho nascer. Capitu e Bento estão em casa, assim, eu tenho essa mania, eu vou contando as coisas em ordem, mas tem que fazer um monte de flashback, você me desculpa. O Bento, quando sai do seminário, vai estudar leis, então ele se torna advogado. Então, em um certo momento, Capitu está em casa, Bento está estudando uns processos para o próprio Escobar, mas tem uma ópera acontecendo em algum teatro de perto da casa deles, e ele resolve ir à ópera. Ele chama a esposa, ela diz, não, eu tô com dor de cabeça, vou ficar em casa, pode ir tranquilo, descansado. Ok, ele vai. No meio, porque o teatro é pertinho, no meio, sei lá, em um dos atos, ele volta para casa. Quem ele encontra saindo da porta da casa dele? Escobar. Aí ele fica assim, por quê? E Escobar vem com uma conversa, eu tava vindo aqui te procurar. Então tu fica assim, o Machado foi escrevendo a história para deixar a gente com 500 milhões de pulgas atrás das nossas duas orelhas e mais um pouco. Se tivesse a orelha do seu amigo, ia ter pulga atrás da orelha dele também. Mas aí eu tenho uma teoria. Este vídeo, para fritar Bentinho Santiago, é o vídeo da minha teoria. Não houve traição, houve sim uma mente doentia de um cara inseguro que não conhece a esposa que tem, que resolveu virar paranoico e colocar toda a sua fraqueza em cima dela. A verdade é essa. Por que eu digo isso? Quando ele traz à tona, Ezequielzinho nasce, cresce, aquela coisa toda, ele começa a desconfiar, ele vai tomando ranço da criança. Quando ele começa a falar, nossa, eu tô achando que Ezequiel tá imitando no mundo, ele tá parecido demais com o Escobar, aí
Deixa isso pra lá, isso é coisa de criança. E ela fala com naturalidade, óbvio, ela fala. Ele conta que ela fala. Com naturalidade. Cara, quem mente, a não ser que seja assim um mentidor, expert, uma pessoa assim tão dissimulada, que faria as coisas sem sentir, tem uma linguagem corporal aí que passa, sabe? Que acaba entregando. A pessoa fala uma coisa, mas o olho diz outra, o corpo diz outra. Eu, na minha concepção, no meu entendimento, acredito que não houve traição. Houve sim uma paranoia. Por diversas vezes, o Bentinho fez muxoxo com a Capitu por causa de outras pessoas. Por causa, inclusive, de amizades com a própria... da amizade com a própria Sancha. De ele se sentir menos importante para Capitu. Sabe, assim? E a gente entende, de uma certa forma, Capitu era o mundo dele antes de ir pro seminário. Então saber que tinha de dividir a Capitu com outra pessoa, para ele deveria ser de fato muito difícil. Mas isso não justifica. Não justifica ele ser tão babaca assim. A verdade é essa, Bento Santiago é um babaca. É um babaca. Eu vou parar por aqui para não te contar nem final de história, nem te contar nada do que tá rolando. Só quero mesmo comentar com você agora porque que esse livro é maravilhoso e você devia ter lido já há muito tempo. Dom Casmurro talvez não é a obra-prima do Machado de Assis, mas é uma das, porque se teve uma pessoa que passeou nessa terra com um talento estupendo para escrever, foi este homem, Machado de Assis. E Dom Casmurro é o tipo do texto que te faz refletir, o texto do realismo, tá dentro daquela estética de crítica aos costumes, principalmente da classe média, daquele século XIX, daquele Rio de Janeiro, capital ainda do Império, aquela coisa toda. A primeira edição foi em 1899, então já tinha... fazia 10 anos que já não tinha mais Império, né? Mas ainda conservava aqueles ritos, né? Inclusive o próprio Bento, em algum momento da infância dele, ele vê o imperador passando ali pelo aterro, o que hoje seria o aterro, né? Pelo pedacinho ali da glória, do catete. Então, você ainda vê o conservadorismo dos costumes. Isso é muito legal, você saber, de uma certa forma, o que foi feito, o que era feito do Rio de Janeiro daquela época. A segunda coisa, por ser um livro, cara, olha só, essa versão da Martine Claret, olha que fininho, você, numa sentada, se você ler isso aqui, por ser um livro que te faz pensar, também te faz entender que o homem e a mulher são um homem e a mulher desde sempre. Então você não tem aí uma transformação dos gêneros ao longo dos séculos, não. E que sentimentos como o ciúme, a desconfiança, o amor, a traição, são coisas próprias da humanidade, são assim desde sempre. Então também é um pouco um tratado antropológico, com certeza. E fora, cara, que assim... um livro que mexa com você, que te faça torcer ou te faça querer torcer o pescoço de algum personagem, é um livro para você manter por perto. Inclusive um livro para você reler, porque são tantos detalhes que ele deixa aqui e tantos detalhes que ele não deixa, mas que nas entrelinhas você consegue captar, principalmente em relação a isso, comportamento da Capitu depois de casada, depois de adulta, será que não? São coisas que você não consegue absorver numa única leitura. Dizem, e eu confesso, demorei muito para ler esse livro, porque eu tinha esse medo de não conseguir entender o que o livro queria dizer por conta do vocabulário, mas eu posso te falar que o vocabulário não é o problema. Talvez você, uma palavra ou outra, precise ir ao dicionário para descobrir o que ela significa, porque pelo contexto você não deduz. Mas o vocabulário não é o problema. Dá tranquilamente para ler. E para fechar, eu te indico que procure a série da Globo, que foi gravada e exibida, foi gravada em 2008 e exibida em 2009, a minissérie Capitu. Essa daqui
é a capa do DVD. O trabalho que foi feito pelo Michel Melamed aqui, pela Maria Fernanda Cândido, pela Eliane Jardim, foi um trabalho maravilhoso. Eu amei. Eu vi na época, depois, quando lançou em DVD eu comprei. E é perfeito. O texto, aqui eles estão fazendo em forma de teatro. O texto é um texto original. Eles não estão adaptando o texto, pelo contrário. Mas tem vários elementos da cultura pop inseridos no texto, que isso é maravilhoso, sabe? É uma releitura muito bacana. Só para você ter uma ideia, para tentar colocar um gostinho aí para você. A cena que ele recebe o apelido Dom Casmurro, quando ele encontra com aquele cara, o tal do poeta que eu falei pra você, é dentro de um trem. Não tinha como, não havia possibilidade de pegar um trem do século XIX, botar pra andar pra poder fazer essa cena. Não tinha como. E eles procuraram, o que eu percebi aqui, é que eles procuraram fazer os recursos de efeitos especiais em tela verde. E eu achei isso muito legal, porque se a proposta era encenar isso aqui em forma de teatro, não tem como rolar tela verde. Então o que eles fizeram? Eles pegaram um trem da Central, aquele trem todo pichado, com gente vestida normal, voltando um dia de trabalho, e o Michel e o ator que faz esse papel do poeta vestido a caráter, como na época. Eu achei isso muito, mas de uma inteligência, uma criatividade tremenda. Então eu te recomendo muito que procure esse DVD para ver. Se você assina a Globoplay, eu não assino, mas se você assina a Globoplay, provavelmente pode estar lá. Se não estiver, procure para ver. Talvez, se você começar por aqui para depois partir para o texto, fique até mais fácil. Até mesmo por causa desse lance da linguagem e construções antigas, enfim. Mas, de qualquer jeito, é uma ótima pedida. E daí, talvez quando você pegar o livro para ler, você vai ver a carinha desses atores, né? E faço uma menção honrosa à Capitu, quando adolescente, quando menina, Letícia Persiles, que é linda, linda demais. Muito parecida com a Maria Fernanda Cândido. Encontraram uma atriz que, na transição da adolescência para a fase adulta, não perderia tanto as feições assim. E os olhinhos de ressaca estão lá. É maravilhosa. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, deixa seu joinha, até para saber se a gente tá conseguindo fazer aqui de um jeito que te agrade, e compartilha com os teus amigos. Eu procurei fazer um vídeo fazer um vídeo mais de bate-papo mesmo, de recomendação de livro, não de tratamento filosófico nem nada disso, porque não é a intenção do canal. Mas compartilha esse vídeo, vê se alguém que nunca tenha lido Dom Casmurro agora se empolga para ler. E a gente se vê na próxima sexta-feira, aqui nesse canal, na hora que der. Então até o próximo vídeo. Beijo!